Olá, leitores, tudo bom? Eu me chamo Thiago e o vídeo de hoje é lendo Stephen King especial, Saco de Ossos. Então, é um livro, Saco de Ossos é um livro bem bojudinho, né? Como vocês podem ver, é gordinho, na minha edição, ele tem 754 páginas. E essa edição é uma coleção, na verdade, que tinha na banca. É uma edição muito interessante. Eu não tenho todos os volumes, mas eu tenho uma boa parte deles. Então, depois disso, o Stephen King lançou bastantes livros. Essa coleção já tem um tempinho, mas é muito boa, como vocês podem observar, é capa dura, as folhas são amarelas, as letras são boas, a fonte, o tamanho, é tudo muito satisfatório. A única coisa que acontecia é que os livros maiores e talvez os mais famosos, eles eram divididos em duas partes. Então, Saco de Ossos, que normalmente ele é um livro, né, de uma edição só, nesse caso eles são em duas edições. Mas não compromete em nada, você lê tudo de uma vez, como se fosse um livro só. Bom, vamos falar sobre o livro, mais ou menos assim, né? Fazer uma resenha assim básica. O personagem principal é o Mike Noonan. Ele é um escritor bem sucedido. Ele está acostumado a estar com seus livros nas paradas de sucesso, nos 5 mais, né? Então os livros dele são um best-seller. Então ele é bem realizado, né, na profissão dele, ele está bem satisfeito com isso. Ele é casado com a personagem chamada Joe. E infelizmente, assim, logo no começo do livro, no primeiro capítulo, a personagem acaba morrendo. Então a Joe falece logo no começo do livro. Isso não é um spoiler, está na sinopse do livro. Então não tem nada de novo aí. E é por aí que a história vai realmente ser desmembrada. Então esse escritor, ele acaba passando pelo luto, um luto natural, quando perde alguém, um ente, uma pessoa realmente querida e especial. Nesse caso, a mulher dele era uma pessoa assim, central na carreira dele, inclusive, até na forma que ele escrevia. Ele tinha um hábito de escritor. Então, mediante a isso, essa perda, né, e todo o luto, a gente se vê deparado com essa questão de um escritor que não consegue mais escrever. Porque é isso que acontece, ele está realmente com bloqueio de escritor. E mediante a isso também, esse escritor ele vai tendo pesadelos com uma casa que ele tem no Maine, a Casa do Lago. Então aí ele começa a ter vários pesadelos bastante simbólicos sobre essa Casa do Lago e resolve ir pra lá, morar lá. Tipo, é uma boa ideia, não é? Tô tendo um monte de pesadelo, vou pra Casa do Lago. Mas é aquela máxima de filme de terror que você escuta o barulho e você vai lá investigar sozinho, sem acender as luzes. É um clássico mesmo. Mas de qualquer forma ele não sabe, né? Ele não tem a dimensão do que esses sonhos representam. Então a gente sempre acaba duvidando do além, até quando ele bate na nossa porta. Então é bem isso que acontece nesse livro. Então ele vai lá pro Maine, pra TR, nessa Casa do Lago, e o que parece uma cidade pequena, né, bem, onde todo mundo conhece todo mundo, e lá ele tem aquele bloqueio absurdo de escritor. Esse é descrito de uma maneira bem visceral no livro, porque ele simplesmente não chega lá em frente ao computador e não consegue escrever. Não, ele tem uma reação ao tentar escrever, ao ficar em frente ao Word e não conseguir. Ele sente um asco, ele sente ânsia de vômito. Então isso é muito interessante e bastante angustiante como é narrado pelo escritor. Bom, depois que ele é apresentado a essa garotinha, ele conhece uma garotinha, na verdade numa situação bem peculiar, e essa garotinha se chama Kai. Ele tem uma mãe chamada Matt, e elas estão passando por um momento crucial na vida das duas, pois essa Matt é uma viúva, ela é bem novinha, é uma mãe bem novinha mesmo. Então ela é uma viúva que acabou de perder o marido e tá lutando pela guarda da filha com o avô, o pai desse marido falecido, que é o velho Max DeVore, um magnata da computação, um velho rico e com aquela também máxima de que o dinheiro compra tudo e compra todos, e com o dinheiro você pode tudo. Então Max DeVore é um velho caquético, ele é narrado quase como se você imaginasse ele como se fosse uma múmia viva.
Então é bem nesse nível mesmo que ele é narrado e construído durante o livro. Que Mike, por estar passando por esse processo, a vida dele tá bastante chata, na verdade, né? A vida dele tá sem propósito, ele não consegue escrever, ele tá numa cidade pequena, então é pra lá e pra cá, e papo de cidade pequena. Então ele vê naquela oportunidade a chance de ajudar alguém, né? Independentemente se é gratuito ou não, ele vê um propósito de vida, então ele resolve ajudar a menininha Kai com a sua mãe Matt. Não vou dizer como, porque aí sim seria um spoiler, mas ele resolve realmente ajudar, até porque pra ficar uma batalha, não uma disputa mais justa entre essa pobre Matt que mora num trailer, ou seja, contra um velho magnata que consegue comprar tudo e a todos. E mediante a isso tudo, vem eventos paranormais, acontecem, os fantasmas realmente aparecem no livro, então eles têm uma função importante, né? Mas na verdade os personagens vivos são os personagens mais importantes da história mesmo. Eu vou parar de contar daí mesmo, porque depois aí a história vai se desmembrando. Agora a gente precisa falar sobre realmente os personagens desse livro, né? O Stephen King, ele é incrível na sua narração, é um mestre realmente, então ele é um escritor muito consagrado, não é à toa. Eu já li alguns livros dele, gosto muito, não é à toa que eu resolvi fazer a coleção. Os personagens são bastante palpáveis, isso é uma característica do autor, então isso é muito interessante. Quando você está procurando, quando você está lendo um livro de ficção, né, ainda mais ficção sobrenatural, você gosta, você espera, é bom, é importante que tenha esse contato com a realidade e os personagens sejam bastante vivos e bastante reais. Então isso você encontra tudo aqui nesse livro, porque realmente é extremamente interessante a forma como ele descreve esses personagens. Então eles têm bastante profundidade e peso. Então eu gosto muito disso nesse livro, acho muito interessante. Outra coisa muito legal é que o Stephen King tem uma visão, na minha concepção da narrativa do autor, é que é bastante cinematográfica. Então as cenas, não acho que não é à toa porque ele tem tantas adaptações bem sucedidas no cinema, é porque a sua visão já é bastante peculiar para isso. Então acho que os diretores aproveitam muito disso no roteiro para usar realmente, porque é muito cinematográfico. Então você vê como se fosse um segundo olhar ali, um olhar por detrás da câmera, mesmo sendo narrado em primeira pessoa, ok? As cenas são construídas de forma que você consegue imaginar como se fosse um filme, então isso ajuda. Então isso ajuda a ler. Até pra quem tá iniciando, é bem legal, é bem fácil. Agora vamos para as partes, assim, agora vamos para a parte que precisa ser dita. Eu não sei porquê, mas eu achei que seria um terror, né? Com esse título, Stephen King, eu tava esperando que fosse um terror daqueles que me dessem muito medo. Porque eu queria sentir medo, né? Eu tava vindo de livros, assim, mais existenciais, mais cotidianos. Então eu tava na seca pra sentir medo. E esse é um caso. Tem fantasma. É Stephen King, não é? Mas dá medo? Não. A verdade é que não dá medo. Muito pelo contrário, você vai ler as cenas dos fantasmas, você vai ler o decorrer do livro e não vai sentir medo. Você vai virar pro lado e vai dormir. Essa que é a realidade do livro. Isso desmerece o livro? Não. Não desmerece o livro, de maneira nenhuma. Tem toda a genialidade do autor aqui dentro. Porém, eu me senti um pouco decepcionado por isso. Eu tava realmente querendo sentir medo. E eu queria sentir medo, a verdade é essa. Então me decepcionei. E acontece outra coisa nesse livro, e é bom ser alertado, é que o autor cria microtramas e você acaba realmente se envolvendo com essas microtramas e se perde muito tempo na narrativa contando, narrando os acontecimentos dessa história, dessas micro histórias. E infelizmente é como se fosse uma batalha naval na água. Você não, no final, essas microtramas, elas não acertam o alvo, que é a trama principal, a costela, né, o vórtice do livro. Eles só servem realmente para dar profundidade aos personagens. O que eu disse que é uma coisa boa do livro é isso, porém também acaba nos traindo, porque a gente acha que é uma coisa e no final vai ser outra.
Então isso me decepcionou um pouco. E ter que confessar uma coisa, as últimas 100 páginas foram as mais difíceis de se ler. Isso normalmente não acontece, porque as últimas 100 páginas, a gente está depois de 754 páginas, depois de 600 páginas, a gente está seco para saber o que vai acontecer. E não que eu não estivesse, mas o livro, a forma como ele foi montada e como as coisas vão acontecendo, dificultou, não facilitou a gente deslanchar na história e querer absorver tudo isso. Na minha visão, no momento que eu estava lendo, dificultou, eu tive uma dificuldade. Tem o final do livro, não é um capítulo, é um epílogo, e ele só existe, não tem trama, não tem mais história, a história principal já foi finalizada, mas ele só serve para amarrar todas as pontas soltas e nos dar realmente a explicação de tudo que não deu para explicar durante o livro ou durante as cenas de ação do final, enfim, a conclusão, o clímax do final. Então é um pouco monótono no final. Então é uma opção do autor, mas não facilita, na verdade. Recomendo esse livro se você gosta de Stephen King, se você gosta do autor. É um bom livro. Eu senti que o terror desse livro, ele está na questão natural. Ele não está na questão sobrenatural. Tem fantasma, como eu disse? Tem fantasma. Eles aparecem, se manifestam, também se manifestam. Então o que eu quero dizer com isso? É que realmente, se você já perdeu alguém, o terror está no luto do personagem Mike Noonan, ao perder a mulher, né, ao perder alguém amado, você sofre aquele luto, aquela dor. Então se você já perdeu, automaticamente você realmente se liga, se faz uma conexão com o personagem. E a forma como ela morre, não vou nem dizer para não estragar, mas é narrado de uma maneira assim, assustadora, muito angustiante. E também a questão do Max Devor, de ser uma pessoa extremamente ruim, que acha que o dinheiro compra tudo. Então essa questão do poder e do dinheiro, e dessa capacidade de comprar pessoas e situações, o quanto isso pode ser aterrorizante. Outra questão muito interessante desse livro é que os personagens, os espíritos, né, a questão sobrenatural desse livro, ela é tão real e tão bem construída, tal quanto os personagens humanos desse livro. Então isso é muito interessante, dá uma credibilidade muito legal, uma profundidade para a obra, que é muito bacana. Então é isso. O livro não se passa atualmente, né? Se passa no ano de 1900 e blau. Vamos lá ver aqui. Se passa... Ele foi publicado em 1998, eu acredito também que, se eu me recordo, a história também se passa nesse ano. Mas não é um livro datado, tá? Mesmo não tendo iPads e iPhones, não é um livro datado. Você não vai ler e falar, nossa, que livro de tio. Não é o caso, tá? É um livro passa bem batido. Se você é aquela pessoa que tem um asco a coisas antigas, tipo máquina de escrever, tem uma máquina de escrever aqui, mas não agride, nem se você for esse tipo de pessoa. Então, vamos fazer um resumo rápido sobre o livro. Se fosse um terror, seria um terror bem água com açúcar, e eu não considero como terror de verdade. Isso me decepcionou sim, mas como uma obra total, é interessante, é bastante interessante, vale a pena ser lido, é muito bem construído. Como eu disse, os personagens são maravilhosos, são cativantes, são bem construídos. O livro é narrado em primeira pessoa, então quem conta essa história pra gente é o próprio personagem, é o Mike Noonan. Aliás, tem uma questão com esse nome desse personagem. Eu li o livro inteiro achando que era Mike Noonan. E aí eu fui assistir a série. Sim, tem uma série de TV, uma minissérie de TV em 2 partes. Então se você procurar na internet você encontra. Foi fácil de achar, tem vários sites aí. Tinha no Netflix, mas eles tiraram no catálogo. E é bacana a série. Eles enxugaram as partes, assim, realmente, como eu disse, que dão em água, não dão em nada, não perde um pouco a conexão com a história principal. Então a história é mais enxugada, mas é boa, é bem interessante. A série só enxugou também a questão da relação do Mike com a Kai. Isso é uma pena, porque é uma relação muito bonitinha desse livro, desses dois personagens, tão diferentes, né, até de idade. Mas é muito bacana a série, recomendo que assista também, é complementar, acho que vale a pena assistir.
Mas como eu tava dizendo, aí na série, pô, todo mundo falando Mike Noonan, e eu, não é Mike Noonan, meu Deus, o que é isso? É Mike Newman. Aí fui no livro de novo e eu estava errado. E aí isso acontece com vocês também? Tá lendo o livro e às vezes anular uma coisa óbvia que você leu e achar que é outra e levar isso até o final? Então é isso, eu levei achando que era Mike Newman e era Mike Noonan. Enfim, só uma curiosidade. Então, resumindo o livro, é um livro grande, bojudinho. Eu acho que se fosse o primeiro livro de Stephen King, você não vai conhecer a essência do personagem, porque ele é conhecido realmente pelos seus clássicos do terror. E até porque, mas todo mundo conhece Stephen King, né? Stephen King está no imaginário coletivo. Tem tantas adaptações, tem séries de TV, hoje em dia Under the Dome, Raven, então ele está ali, mesmo não sendo, a gente sabe a essência, né? Mas a sua obra, de alguma forma, está no imaginário coletivo. Tantos filmes bem-sucedidos, adaptações. Então, todo mundo conhece Stephen King de alguma maneira, mesmo nunca, talvez, tendo lido uma obra do autor. Então, se esse fosse o primeiro livro de Stephen King, não sei se seria o mais recomendado para você ter uma boa impressão e falar, eu li o Mestre do Terror. Mas se você também tem medo e quer pegar um sobrenatural, como eu disse, é um drama, é um suspense drama, com pinceladas de sobrenatural. Então não é terror, mas é um sobrenatural. Então vale a pena também, para você que quer ter o primeiro contato e tem medo e quer pegar leve. Então, acho que é legal, é bom. Se você é fã, é uma história que vale a pena ser lida. Procure, compre, baixe, dê seu jeito, fã. E tenha, leia, vale a pena, tá? Recomendo que você lida. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês realmente gostem. Comentem, compartilhem. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Isso é muito importante pra gente, porque aí a gente faz um laço, né? A gente realmente consegue criar uma ligação entre eu e você que está aí, não só uma câmera. Então isso é muito importante, tá bom? Então é isso, também se inscreva no nosso Instagram, siga a gente na página do Facebook, tudo para receber as novidades e ficar sempre por dentro da sua caixa de livros. Então tá bom, olha, muito obrigado, tchau, tchau.